que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? É sobre isso que nós vamos falar ao decorrer dessa semana. Mas antes, bom dia, bom dia. Bom dia. Segunda-feira. E se é segunda-feira aqui no Semente da Manhã, é dia de série nova, meu Deus do céu. O coração tá a mil, com muita expectativa para essa série, porque é uma série muito importante. É muito importante porque eu sei que essa série aqui ela pode mudar muito a sua vida, de coração. Tem muita gente que vive nas distrações do tempo. Não sabe contar o tempo, não sabe discernir o tempo. E por causa disso, sofre as consequências. Sofre as consequências. Vê todo mundo prosperando e sua vida nada. Vê a vida de todo mundo avançando e a sua vida nada. Vê Deus cumprindo promessas na vida de todo mundo, de outras famílias e na sua, nada. Por que isso acontece? Por que está acontecendo isso? É sobre o tempo. A gente vai falar muito ao decorrer dessa semana, mas antes a gente precisa abordar aqui tópico por tópico, porque o Semente da Manhã ele funciona assim. Toda segunda a gente inicia uma nova série. E ao decorrer da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente aborda temas diferentes, mas dentro da temática da série, que é Semana do Tempo. Sempre vai se conectando, sempre vai se conectando. Por isso, o nosso conselho é, não perca nenhuma aula do Semente da Manhã. Mas eu posso, assim, adiantar aqui. É lapada atrás de lapada. Não tem um dia que não é lapada, gente. Nem sempre. Senão você vai assustar os alunos, nem sempre. Mas é de fato assim, o Semente da Manhã ele é um despertar. Ele é um despertar porque as pessoas estão vivendo automático. Principalmente na era da inteligência artificial, as pessoas estão vivendo muito no automático. Bom, Sherman, mas na sexta-feira você recomendou o Sherman, que é o agente bíblico. O Sherman, que é o mentor bíblico pessoal. Você falou lá que você criou do zero, é basicamente o seu cérebro clonado ali dentro para poder nos ajudar a entender a Bíblia, a interpretar, a preparar sermão. Sim, e não tem problema nenhum. Inclusive eu utilizo bastante nas empresas, inteligência artificial, facilita muito. Agora, é uma ferramenta. E como toda ferramenta é um meio, não é o final. É um meio. Não é para substituir o seu cérebro. Não é para você viver no automático. Não é para você parar de discernir o tempo. É um meio. Então, essa semana, assim, tem muita coisa pra gente falar em cima desse tema, Semana do Tempo. Tá? Semana do Tempo. E como eu falei, o Semente da Manhã, ele vem como despertar. Para fazer a nossa geração acordar. Acordar, porque eu sei que é possível, meu irmão. Eu sei que é possível você ter uma vida transformada em diversas áreas. Eu sei que isso é possível. Uns vão ter num nível maior, outros num nível médio, outros... Mas todo mundo consegue. Todo mundo consegue viver uma vida transformada. Porque cada um tem o seu lar. O seu lar não é o meu lar. Poxa, como assim? Já falei em séries passadas aí. Acho que tem umas 2 séries para trás em que a gente falou sobre o lar. Então, não perde. Não perde nenhuma série. Não perca nenhuma série, nenhuma aula assim mesmo, mas não perca. Porque eu tenho certeza que pode mudar muito a sua vida. Inclusive, eu vou lançando sementes aqui. E aí é muito importante você ter papel e caneta na mão, porque essas sementes vão sendo jogadas aqui por palavras ao decorrer da nossa aula. E quem é inteligente, quem é sábio, está anotando para poder praticar, para poder não esquecer. Inclusive, a nossa mente ela é ótima para ter ideias, mas péssima para poder lembrar. Deus te dá uma ideia, mas a responsabilidade de cuidar dela é sua, tá? Então anote. O tema da nossa aula de hoje será o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu. Anote isso aí. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Porque o tempo, meu irmão, o tempo é uma das maiores riquezas. Um dos maiores presentes da parte de Deus para nós. É o tempo. Ó, dinheiro. Dinheiro você perde e pode recuperar. Verdade. Dinheiro você pode recuperar com o passar do tempo. Dinheiro volta com o passar do tempo. Oportunidade pode surgir de novo. Às vezes não igual àquela, mas pode surgir uma outra de repente. Mas o tempo não volta, meu irmão. Verdade. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Você pode perder R$1.000 hoje. Às vezes você caiu num golpe, às vezes você investiu errado. Você pode perder R$1.000 hoje. Daqui a um tempo, se você continuar trabalhando, você recupera. Você recupera, vai por mim. Agora, você não recupera 1 minuto que passou. É impossível. 10 segundos que passou, já passou. Você não recupera mais. O tempo não volta. O tempo não se recupera.
A boa notícia é que você ainda tem tempo. Você está vivo, você está vivo, você está respirando enquanto a vida há esperança. Então, por mais que às vezes você não aproveitou muito bem o seu tempo lá atrás, não adianta ficar, como diz o ditado popular, chorando as pitangas. Não adianta. Chorando sobre o leite derramado. Foca daqui para frente. Foca daqui para frente. O intuito dessa semana é justamente te trazer esse despertar para que você possa remir o tempo, trabalhar o tempo, observar o tempo. Então, a grande pergunta que surge aqui nesse momento é justamente o que a nossa forma de pensar, ou aliás, o que a nossa forma de usar o tempo revela sobre a nossa vida. O que a nossa forma de usar o tempo revela sobre a nossa vida. Porque tem muita gente que reclama de falta de tempo. Eu não sei se você é uma dessas pessoas. Tem muita gente que reclama por falta de tempo, que eu não tenho tempo para nada, que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de assistir Sementes da Manhã. A pessoa vive reclamando de falta de tempo. Vive falando que não tem tempo. Mas nem sempre ela para poder pensar como ela está usando o tempo dela. A gente peca muito nisso. Como ela está trabalhando o tempo dela, porque todo mundo tem 24 horas, meu irmão. Por que uns fazem mais e outros menos? Porque uns têm uma agenda muito mais espremida, muito mais concorrida, e outros, em termos de agenda, tem muito mais espaço, mas... sabe, o resultado, a pessoa que tem uma agenda mais apertada consegue ter muito mais resultado, consegue prosperar mais. A pessoa que tem agenda mais apertada, ela consegue fazer muito mais coisas do que essa daqui que tem mais espaço na agenda. E que vive falando que não tem tempo. Por quê? Porque essa pessoa aqui sabe remir o tempo, observar o tempo, trabalhar o tempo. Então a questão aqui não é falta de tempo, é como você usa o seu tempo. Não é falta de tempo. Você já parou para ver como você tem usado o seu tempo? Você já fez uma lista, por exemplo, de afazeres durante o seu dia? Eu tenho certeza que se hoje, vou te dar aqui um caminho prático para você seguir, isso aqui já vai mudar muito a sua vida, tá? Vai por mim. Eu faço isso aqui que eu vou te falar agora. Eu faço. Eu te desafio hoje. Pega o seu bloco de notas no seu celular, ou uma folha, papel, caneta aí, pega e anota. Anota as coisas que você tem que fazer pela manhã, as coisas que você tem que fazer pela tarde e as coisas que você tem que fazer pela noite. Anotou? Coloca aqui, marca ali quais são as 3 coisas mais essenciais. As coisas que, assim, você não pode deixar de fazer naquele dia de forma alguma. E detalhe, se possível for, começa pelas mais difíceis. Assim que seu dia começar e assim que você começar a fazer as tarefas. Comece pelas mais difíceis, que é o momento que você está com mais energia. Me fala depois, se você não deu conta de fazer tudo. E sobrou tempo na sua agenda, inclusive. E sobrou tempo. Me fala. Eu não tenho tempo de fazer devocional. Acrescenta ali o devocional na parte da manhã. Acrescenta ali. Acrescenta ali a parte do devocional. Acrescenta ali a leitura de um livro. E eu tenho certeza que você, dividindo nessas categorias, manhã, tarde e noite, eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir com tudo. E detalhe, você vai ver, tá sobrando tempo. Eu tenho tempo para fazer outras coisas. Faça isso. Faça isso. Depois você me conta o resultado. A nossa aula de hoje vai ser em cima de Salmos 90, 12. A gente sempre caminha à luz da Bíblia aqui no Sementes da Manhã. Então, Salmos 90, 12, papel e caneta na mão, por isso que eu falo que é muito necessário. Inclusive, os alunos comentem aqui no chat, nos comentários, presente, coloca o emoji do presente aí para eu saber. Os alunos que estão aqui assistindo, os alunos fiéis. Aluno que não perde não perde um único episódio, comenta aqui, quero ver seu rostinho. E você que é novo, é nova por aqui, coloca aqui que eu sou novo, sou nova, é a minha primeira vez, nós queremos te conhecer e te recepcionar também, tá bom? E aproveitando, para quem não me conhece, eu sou Sherman Viana e a minha missão é criar uma comunidade global de discípulos com clareza bíblica, identidade firmada em Cristo e uma vida transformada. E se você me permitir, é claro, eu quero te discipular daqui pra frente. E aqui embaixo tem o botão do like, do joinha, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o Sementes da Manhã. Aqui embaixo tem uma setinha, clica nela, coloque no status do seu WhatsApp, nos seus stories, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. Faz isso aí agora, manda para todo mundo aí, convida as pessoas, seja uma ponte, seja um missionário, uma missionária do Semente da Manhã. Fizeram? Vamos lá? Maravilha, presente, maravilha. Vamos lá, Salmos 90, 12. Olha o que diz. Ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos coração sábio. Olha o que o salmista declara: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, a Bíblia nos instrui e nos ensina também a contar os nossos dias. A Bíblia nos incentiva a aprender a contar os nossos dias. Ou seja, a viver com consciência. Ela está nos chamando para uma vida de consciência quanto ao tempo. A viver com consciência, a viver com sabedoria, a viver com senso de valor do tempo. O tempo é o seu ativo mais precioso, minha irmã. Meu irmão, o tempo é o seu ativo mais precioso. Já dei o exemplo aqui. Você pode perder R$1.000 um dia, você recupera, mas você não recupera 10 minutos que passou, 5 minutos que passou. Portanto, cuide do seu tempo. Cuidado com as distrações que têm roubado o seu tempo. Inclusive, essa é uma das armas mais poderosas que o inimigo tem usado na nossa atualidade. E é muito fácil, A né? distração. A gente, às vezes, exemplo, quantas vezes eu vou tirar por mim, né? Às vezes eu entro numa plataforma para postar um vídeo, e aí o vídeo está ali carregando, eu fico ali viajando vendo vídeo. É automático. Enquanto né? poderia, por exemplo, já dar uma liçãozinha aqui para a senhorita, Aham. mas você poderia, por exemplo, tá carregando? Já tô vendo uma outra coisa aqui para fazer. Enquanto tá carregando, É isso. já tô desenvolvendo uma outra coisa. Exatamente. Tô anotando aqui, tô checando a minha lista de tarefas, Sim. ver o que eu posso fazer naquele momento, o que eu não posso. Ou, no caso de criador de conteúdo, vou pegar minha parte de exemplo, Claro. eu fico vendo conteúdos que dá pra gente inspirar, pra gente comentar. Isso. Mas ali a gente tá sempre de forma intencional. Ou seja, com intenção. A gente tá trabalhando de forma intencional. Mas é justamente isso. Cuidado com as distrações. Esse exemplo que você citou, por exemplo, você não sabe não, mas eu dou esse exemplo na escola de pregadores. Eu dou esse exemplo na escola de pregadores. A gente tem a nossa plataforma de ensino, a MBA, a More Bible Academy, e lá tem todos os nossos treinamentos, nossos programas de ensino, lá dentro da escola de pregadores. E lá dentro eu falo sobre isso. Essa questão da distração. Você vai entrar para postar, eu dou justamente esse exemplo. A pessoa que trabalha com as redes sociais vai entrar para postar, e se não cuidar do tempo, e se não prestar atenção nessa questão do tempo, daqui a pouco, ó, a distração pegou, tá ali rolando rios, já fez o que tinha que fazer, mas tá ali ainda. Tá naquele loop infinito. Ou seja, a Bíblia nos ensina a contar os nossos dias, a viver com consciência, a viver com sabedoria, sabendo o valor do tempo, porque o tempo é o seu ativo mais precioso. Não é o dinheiro, não é o tempo. O tempo é o seu presente, é o seu ativo mais valioso. Isso mostra, meu irmão, isso nos revela que o tempo ele não deve ser tratado com descuido. Ele não deve ser tratado como uma coisa qualquer. O tempo ele é parte da administração. O tempo é parte da administração da vida, da nossa vida diante de Deus. É possível, por exemplo, praticar o princípio da mordomia com o tempo. Sim. Na teologia, a gente estuda a mordomia cristã. O que é mordomia? Nós somos mordomos de tudo. O mordomo está ali para poder servir, para poder cuidar. Deus é o dono de tudo. Então nós temos as nossas empresas. Hoje, atualmente, a gente tem 3 empresas. Nós somos mordomos, nós não somos donos. Dono é Deus. Nós somos mordomos, nós cuidamos. E como todo mordomo, nós temos que cuidar, zelar, proteger, trabalhar com zelo, com dedicação, com diligência. Falamos muito isso na Semana da Disciplina, inclusive, aqui nessa série, do Semestre da Manhã que passou, na retrasada. Então, você é mordomo, inclusive do tempo. Inclusive do tempo. Nós vamos prestar conta de tudo diante de Deus no grande dia, no dia do Senhor, inclusive do nosso tempo. O que você tem feito do seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo na posição de mordomo? O que você tem feito para poder contribuir com a sociedade? Nem que seja na sua família, à sua volta, as pessoas que te cercam no seu trabalho. Aprenda a remir o tempo, aprenda a cuidar do tempo. E eu quero te passar aqui agora 3 verdades bíblicas sobre o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. Anota aí, 3 verdades bíblicas sobre o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. Primeira verdade, o tempo é um presente, não algo sem valor. O tempo é um presente, não algo sem valor. E nesse ponto, meu irmão, tem muita gente vivendo o tempo como se ele fosse infinito. Tem muita gente vivendo o tempo... Já viu? Pessoa, não, hoje eu não faço não, amanhã eu vou fazer. Uhum. Não, mês que vem eu faço isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Redobra a sua atenção. Que garantia você tem que tem amanhã? Qual é a garantia? Tô falando garantia que você tem mais um mês. Ninguém tem essa garantia, meu irmão. Ninguém tem essa garantia. Não tem como, ninguém tem essa garantia. Tem gente que vive achando que o tempo é infinito. Uma vez eu fui numa imersão ao vivo, presencial, e teve um palestrante lá, e eu achei muito legal aquilo despertou uma consciência muito forte ali em mim, e acredito que nas outras pessoas que estavam ali também. E ele, no slide dele, ele apresentou um quadrado. Uhum. Ele mostrou um quadrado assim. Cadê aquele negocinho? Pega ali pra mim, por favor. Ele mostrou um quadrado, eu vou desenhar aqui agora na ferramenta que eu peguei do Davi. Davi ganhou e você se possível. Davi ganhou e eu me apoderei do negócio. Eu pego aqui, ó. Esse aqui dá certo. Tá. Davi acho que já sumiu com a canetinha aqui do negócio. Tadinho. Mas vamos lá, tá ligado aqui, ó. Aí ele fez isso aqui, ó. Ele fez esse quadrado. Vou fazer algo aqui bem simbólico mesmo. Por cima, né? Bem por cima. Aí vou rabiscar aqui. Vocês já vão ver já vou revelar já pra vocês. Eu vou revelar pra vocês. É claro que eu tô fazendo num tamanho menor. Lá era bem maior. Aí ele fez assim, ó. Lá no slide. Tinha esse quadrado aqui. Aí, esse quadrado, vários deles estavam rabiscados. E ele falou, esse quadrado aqui é tudo que você tem de expectativa de vida. E esse rabisco aqui é alguém que já viveu X anos. Não vou lembrar agora, mas bota aí. 40 anos. 40 anos. Botando aqui de exemplo. Só para vocês verem aqui que a imagem, foca na imagem porque a imagem é impactante. Ele falou, e cada quadrado desse é uma semana que você tem de vida. Repito, estou fazendo aqui numa versão muito menor. Tá? Então, cada quadrado desse aqui rabiscado representa a sua semana de vida. Ou seja, para alguém que tem hoje X anos, ele botou lá, você já viveu todos esses quadrados. E aí a expectativa de vida é isso daqui, ó, que você tem de quadrado, ó. São esses vazios aqui. São essas semanas que te restam. Aquilo fez assim, ó. Puf. Meu Deus. Por quê? A gente acha que, embora a gente tenha consciência de que a vida ela é finita para todo mundo, aqui nesse plano, a gente tem essa consciência, a gente vive como se não fosse. Há uma diferença muito grande entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu acho, entre aquilo que eu falo e entre aquilo que eu vivo. Então a gente sabe que a vida ela é finita. Ou seja, ela tem um tempo limite. E Deus, inclusive, estabeleceu 120 anos. É o tempo limite. Ninguém passa disso. Ninguém. Deus estabeleceu, isso está na Bíblia. A gente sabe que a vida é finita. Depois você pesquisa aí no Google aí, dá um Google aí, pesquisa a expectativa média de um brasileiro. Você vai se assustar. Pesquisa aí, expectativa média de vida de um brasileiro. A gente sabe que a vida é infinita, só que a gente vive como se fosse infinita. Amanhã eu leio a Bíblia, não li hoje não, mas amanhã eu leio. Aí eu não orei hoje não, mas amanhã eu oro. Aí eu não comecei a escrever meu livro hoje não, o projeto que Deus colocou no meu coração, mas semana que vem eu começo. Eu não abri a minha empresa esse mês não, já era para ter aberto, já era para estar ali vendo como é que eu vou fazer, como que eu posso ajeitar as coisas, mas tudo bem. Eu me perdi ali no tempo, priorizei outras coisas, mês que vem eu faço. Ou seja, a gente está sempre empurrando as coisas com a barriga. A gente está sempre deixando as coisas para depois. Eu vejo isso acontecer na realidade. A gente tem um instituto de ensino, que é a More Bible. A More Bible é o instituto de ensino. Você está vendo hoje aqui uma das grades de ensino que nós temos, que é o Semente da Manhã. Semente da Manhã faz parte da nossa grade de ensino, porém, o Semente da Manhã é gratuito. São aulas gratuitas que a gente dá aqui. É o nosso braço missional da More Bible, é o nosso braço missionário ali do Instituto da More Bible. Né? A gente tem o braço missionário que é o Mais Missão, inclusive a gente agora está com o Instagram do Mais Missão. Então, as aulas são gratuitas. Você está aqui. Mas a gente tem o Instituto de Ensino, que tem nossos treinamentos, nossos cursos, nossos programas de ensino. Lá dentro está a formação de discipulado bíblico, a escola de pregadores, o despertar financeiro. Nós temos o programa de acompanhamento que é o Bible Club, que é um programa de mentoria que a gente tem. A gente tem vários programas de ensino ali. Formação em escatologia. Enfim, eu vejo isso acontecendo na pele. Eu vejo isso acontecendo na vida das pessoas. Eu presencio isso todos os dias. Eu sei a quantidade de pessoas que vêm interessadas para poder entrar no programa de ensino, ou seja, um vídeo nosso, seja o Semente da Manhã, seja um vídeo curto que a gente publicou,
seja um anúncio, falou o coração dessa pessoa, senão ela nem chegaria lá. Ela chegou, ela conversou, ela desenvolveu uma conversa, ou seja, ela se interessou muito para poder entrar num programa de ensino, mas quando chegou na hora de tomar a decisão de entrar, ela para de responder, ela deixa para depois, ela começa a botar infinitas barreiras. E aqui nesse ponto, eu não vou falar que às vezes não é genuíno não, porque às vezes é. Sim. Às vezes o financeiro realmente impede. Embora, assim, os nossos programas de ensino são super acessíveis, mas eu sei que às vezes a realidade de um e de outro é diferente. Inclusive, para isso, o Semente da Manhã está aqui também. São aulas gratuitas. Se hoje você não tem condição realmente de entrar num programa de ensino nosso pago, que a gente trabalha outros assuntos, outras frentes, o Semente da Manhã está aqui justamente para isso, para ninguém ficar sem aprender, para ninguém ficar sem conteúdo. Para ninguém. São aulas de valor, conteúdos de valor que a gente dá aqui. E hoje mesmo a gente estava falando do quanto o Semente da Manhã é completo, né? Sim. Ele trata todas as áreas, Todas as áreas. todos os assuntos com tanta excelência. Exatamente. E com base bíblica. Com base bíblica É ainda. o principal. É a nossa linha que a gente segue dentro do Instituto. E aí o que acontece? Tirando essas pessoas que realmente é genuíno financeiro, é genuíno realmente, nem todo mundo tem 197, 297, 597 ali, dependendo do programa de ensino. Mas tem gente que tem, mano. Só que deixa pra depois. Empurra com a barriga. Prioriza outras coisas. A pessoa prioriza a pizza da semana do que investir nela. Na sabedoria dela. No conhecimento dela que ninguém vai tirar. Que a pizza da semana, assim que você comer, 3, 4, 5 horas depois você vai estar com fome. O alimento espiritual é eterno, ele é para sempre. A sabedoria que você adquire, o conhecimento que você adquire é para sempre. Então a gente vê isso acontecendo todos os dias. Eu estou te falando de coisas que eu vejo acontecer. E acontece em uma escala muito grande. Sabe quantas pessoas no final decidem de verdade? De 7 a 10%. De 7 a 10%. Mas tem o funil da vida ainda. Quem não assistiu essa aula do Semente da Manhã do funil da vida tá perdendo conteúdo poderoso. Tem o funil da vida. Porque das 7 a 10% que decidiram entrar, poucos permanecem. Poucos permanecem. Tem o funil da vida. Mas focando nessa parte aqui de entrar, a gente vê isso acontecendo. As pessoas sempre achando que tem tempo, e que vai dar para eu fazer, que depois eu faço, depois eu vejo. Ou seja, vive adiando, vive empurrando, vive desperdiçando tempo, vive tratando os dias sem atenção. Sem remir o tempo, sem observar o tempo. Mas a Bíblia nos chama para uma consciência. A Bíblia nos chama para um despertar de consciência. Cada dia é uma oportunidade, meu irmão. Amanhã não tem garantia. A garantia que você tenha hoje. Cada dia é uma oportunidade. Cada fase carrega uma responsabilidade. Segunda verdade, anote aí. A forma como usamos o tempo revela prioridades. Isso vai completamente de encontro a isso que nós acabamos de falar. A forma como usamos o tempo revela prioridades. Ou seja, o que ocupa o nosso dia, o que ocupa os nossos horários, mostra o que está nos governando. Revela o que está governando a nossa vida. Não vem me dizer que você quer ser mais espiritual, que você quer adquirir conhecimento bíblico, que você quer transformar a sua vida emocional, financeira, familiar, se a sua rotina envolve assistir novela, ver notícia ruim, ver filme, ver série, falar da vida dos outros, ficar rolando rios pra cima. E veja, isso daqui que eu tô falando não é um problema, exceto notícia ruim e novela. Tem nada pra te agregar. Mas ver um filme, assistir uma série na Netflix, de vez em quando você separar um tempo ali, sim, pra ver o Reels. Afinal de contas, provavelmente você me conheceu através de um desses Reels. Mas isso você precisa colocar no seu cronograma. Até pra você procrastinar, tem que estar dentro do seu cronograma. Não tem problema você procrastinar, desde que esteja no seu cronograma. Por exemplo, 30 minutos aqui. Esses 30 minutos eu não vou fazer nada. Eu vou rolar Reels, eu vou ver um episódio de uma série. 30 minutos ali, tá no seu cronograma. Você vai fazer até sem culpa. Verdade. Você vai fazer sem culpa. Porque a culpa vem depois. Você sabe que vem. Nossa, mais uma vez, não fiz o que era pra ter feito. Gente, poxa, mais uma vez, não cumpri com o combinado comigo mesmo. Aquilo que eu anotei, aquilo que eu falei que eu ia fazer. Mais uma vez. Ou seja,
você mesmo vai perdendo a força. E aí você mesmo vai não mais acreditando naquilo que você fala que vai fazer, você sabia? Qualquer dia a gente pode falar só sobre isso. Seu cérebro vai ficando tão acostumado a isso que você vai se sentindo incapaz de fazer. Aí chega no final, você meio que abandona. Abandona. Seu cérebro mesmo, ele te sabota. Por quê? Ele vai pensar, toda vez que você promete, você não faz mesmo? Toda vez que você fala que vai fazer, você não faz mesmo? Então, aí você adota aquilo como uma verdade. É ou não é verdade? Para pensar na sua rotina. Então, o que você faz, a sua rotina, mostra muito o que realmente está governando a sua vida. Às vezes a pessoa diz que ela quer crescer em Deus, ela quer buscar, quer amadurecer, mas está vivendo toda essa vida que eu te falei. Ou seja, não tem tempo de devocional, não tem momento, um período que ela senta na cadeira do aluno para poder aprender, que é o que você está fazendo aqui, inclusive, nesse momento. Meus parabéns por isso. Ou seja, o tempo dessas pessoas estão sendo consumidos por distrações, correrias, coisas sem peso eterno. Coisas vis, coisas vãs, coisas que vão passar, coisas perecíveis. E aí, cuidado com isso, cuidado. Terceira verdade, anote aí. Quem aprende a usar bem o tempo, vive com mais sabedoria. Quem aprende a usar bem o tempo, vive com mais sabedoria. E usar o tempo aqui, meu irmão, usar bem o tempo, não significa você viver correndo. Não significa viver na correria. Significa você viver com direção. Eu sei aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei a visão que Deus me deu. Eu sei. Aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que arde no meu coração todos os dias. Então, eu sei o que eu preciso fazer, dado essa revelação e as coisas que estão ao meu alcance. Eu sei o que eu preciso fazer todos os dias para chegar até lá. Tem coisas que a nossa visão é limitada, não chega. Mas aí a gente vai ampliando nosso conhecimento. Recentemente, por exemplo, fiz até um investimento numa consultoria, um acompanhamento ali de 3 meses. Para poder trazer mais clareza acerca de um determinado assunto. Aquilo que você não sabe, meu irmão, tem como aprender. É só você ter disposição. Então ali eu vou investir meu tempo e investir também meu financeiro. Não foi nada barato, mas eu tenho certeza que vai agregar. E esse investimento ele não é vão, porque ele é em mim. Então todo investimento que você faz em você retorna 10 vezes mais. E a boa notícia é que ninguém consegue tirar. Ninguém consegue arrancar. Então entenda, usar bem o tempo não significa viver correndo, significa viver com direção. É você saber aonde que eu vou investir energia. Você tem que saber, meu irmão. Onde que eu vou investir energia? Aonde que eu vou diminuir os excessos? Onde que eu vou diminuir os excessos? O que precisa ser cortado hoje da minha vida? Para eu cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito? Para eu executar aquilo que eu falei que eu vou executar naquele dia? O que precisa receber mais a minha atenção? Eu sei que o equilíbrio ele é muito bonito na fala. Sim, verdade. E a gente tenta viver esse equilíbrio. A gente sabe que a melhor maneira de se viver é o equilíbrio. Sim. Mas isso é no mundo ideal. O mundo ideal, o equilíbrio ele é muito bom. É claro que em muitas áreas da nossa vida dá para viver um certo equilíbrio. Mas em muitas outras não dá para viver em equilíbrio. Eu já estou te adiantando. No mundo real não dá. E aí, Mochão, o que eu faço? E agora? O que fazer nesses momentos? Equalize. Equalizar. Equalizar é você saber em que momento você vai se dedicar muito, aí você vai equalizar naquela frequência. Ó, essa semana, por exemplo, semana de lançamento que a gente está aqui no Instituto, ou na Black. Pegar um momento. Nossa. Black Friday. É. Black Friday. Inclusive, esse ano vai ter Black Friday, inclusive, do Instituto. Se prepara aí que a gente vai preparar algo bem legal para vocês aí. Spoiler, assim, adiantado. Adiantado, bem adiantado mesmo. Semana da Black Friday. Mês da Black Friday. Não é nem na semana, não, é no mês. Antecede, na verdade, até um mês antes. É um mês super corrido. Eu vivo um desequilíbrio total nesse mês. Um desequilíbrio total. Porque não tem como viver um equilíbrio ali. Mas eu equalizo. Há um combinado nosso. Eu combino com a Bruna, ó. Esse mês é Black, ela já sabe, ó. A gente vai trabalhar até mais tarde. Começa cedo, termina tarde, entra madrugada, e faz isso, faz aquilo, reunião, e ajeita isso, e resolve aquilo, apaga incêndio aqui, vai, e não tem muito tempo para ficar junto. Equalizou. Mas a gente equaliza também para outros momentos, ó. Vamos sair, vamos passear, vamos fazer uma outra coisa, e aí desliga as coisas, se desliga das coisas da empresa, vamos passear, vamos
vamos fazer outras coisas. Inclusive, essa semana tá até falando, né? Que a gente tava... Porque a gente sempre sai junto, né? Em família. Aí a gente tava indo muito para um compromisso, juntos, mas compromisso. Não só a gente. Sempre com outras pessoas. Eu falei, amor, vamos... Esse domingo eu falei com ela, esse domingo tem um compromisso para ir para casa de alguém, fazer alguma coisa junto com alguém? Falou, não. Eu falei, tá, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu, você e Davi, só nós três ali. É tão bom, né? Porque é tão bom, a gente desenvolveu isso e é tão bom, é um momento tão bom. A gente se desliga das coisas, equaliza. Nem sempre vai dar para você viver no equilíbrio, assim, tudo bonitinho, sabe? Mas pelo menos dá uma equalizada. Pega um momento lá que você tem que dar tudo de si, vive para aquele momento, mas outro momento também dá uma equalizada para baixo ali, de uma forma mais serena. Equaliza. Então entenda, quem aprende a usar bem o tempo, vive com mais sabedoria. Ou seja, a pessoa ela sabe onde investir energia, ela sabe onde diminuir os excessos, ela sabe o que precisa ser cortado e, por fim, ela sabe o que precisa, onde precisa receber mais atenção. Bom, vamos para a nossa prática, o desafio de hoje, porque a gente sabe que Semente da Manhã tem a parte teórica, mas tem a parte do desafio. O desafio de hoje é o seguinte, mas antes de passar o desafio, quero te lembrar que aqui embaixo tem um like, um joinha, não deixe de deixar o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe o Sementes da Manhã para mais pessoas. E outra, se você quer conhecer o Instituto More Bible, quer conhecer o discipulado bíblico, eu recomendo todo mundo começar pelo discipulado. O discipulado, eu apresento os 13 principais assuntos bíblicos que todo discípulo, todo cristão deve ter na ponta da língua. E lá mesmo eu basicamente pego pelas tuas mãos e caminho junto com você. E você entra para a nossa comunidade de discípulos também. Estou deixando aqui o link na descrição dessa aula, no fixado dos comentários, no fixado do chat. Clica no link, conversa com a gente lá no WhatsApp e lá a gente vai te explicar mais sobre o discipulado bíblico. Aprenda a remir o seu tempo. Tem tempo, Eclesiastes 3. Sim. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes você está no templo de plantar. E não de colher. Então você tem que plantar. Aprenda a observar o tempo. Plante. E plante em você. Que é o melhor plantio que você pode fazer é em você. Então planta em você no seu conhecimento, tá? Aí a gente pode comparar que tem gente que quer fazer igual o Antônio uma vez. A gente estava plantando cana. A cana leva quase 2 anos. 1 ano e 8 meses para nascer. Aí ele plantou, dali 1 hora ele falou, Tchuga, já tá pronta? Ele me chamava de Tchuga. Ele tinha quantos anos? Tinha 4 aninhos. 4 aninhos, né? Aí pulamos ali no quintal de casa. Aí a gente cavou assim. Aí plantamos ali a cana, eu e ele. Aí plantamos e enterramos. Passou uma hora depois ele... Tchuga, já tá pronto? Tchuga, vamos comer cana? Eu, meu filho, só daqui 1 ano e 8 meses. Então tem gente que tá assim, igual o Antônio. Tá igual o Antônio. Belo exemplo. Já quer colher daqui 1 hora. Não vai não, irmão. Deixa eu te adiantar. Vai não, tá? Vai não. Mas eu tenho a notícia, o tempo vai passar de qualquer forma. Verdade. Às vezes você tá aí, irmão Charme, já perdi tanto tempo da minha vida. Mas vai passar. Já perdi tanto tempo da minha vida, já deixei de fazer tanta coisa na minha vida. O que passou, passou, meu irmão. Você tem o hoje, você tem o agora. E a decisão tá nas suas mãos. Você tem o hoje, você tem o agora, você tem esse momento. Ai, Mochar, mas ainda dá tempo? Meu irmão, eu tenho outra notícia. O tempo vai passar de qualquer forma. Você começando hoje ou não começando, o tempo vai passar de qualquer forma. Basta você saber o que vai acontecer daqui a 5 anos, por exemplo. Daqui a 5 anos, você evoluiu mais? Você aprendeu mais? Você investiu mais em você? Ou daqui a 5 anos você está reclamando das mesmas coisas que você já reclama hoje? Passando pelas mesmas coisas que você passa hoje. A decisão está nas suas mãos. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Pense nas coisas que você não fez porque achou que era tarde demais e o tempo passou de todo jeito e você está aí hoje. Então esse é o momento de despertar, de consciência aqui. Bom, o desafio de hoje é... Hoje eu quero te desafiar a fazer uma pergunta diante de Deus, porque você sabe que as perguntas é o que move o mundo. E você vai perguntar, como eu tenho usado o tempo que o Senhor me deu? Como eu tenho usado o tempo que o Senhor me deu? Eu tenho vivido com sabedoria? Eu tenho vivido com propósito? Eu tenho vivido com consciência? Ou eu estou vivendo no automático? Nas distrações do dia a dia, na correria, sem direção? O problema não é correr, o problema é correr sem direção, sem saber para onde você está indo. E a chance de você bater no muro ou cair no precipício é muito grande. Sem direção, você não sabe para onde você está indo. E aí, identificando, você vai orar ao Senhor assim, Senhor, me ensina a usar bem o tempo que o Senhor me deu e a viver meus dias com sabedoria e propósito. Combinado? Se estamos combinados e se essa aula te ajudou de alguma forma,
comenta aqui no chat, comenta aqui nos comentários. Quero viver meu tempo com sabedoria. Todo mundo digitando, todo mundo comentando. Quero viver meu tempo com sabedoria. Bom, eu quero orar com você agora. Lembrando, link tá na descrição, tá no fixado dos comentários para você conhecer o nosso programa de formação do discipulado. Amém? Não deixe de assistir nenhuma aula essa semana, porque vai te ajudar demais, tá? Vai te ajudar muito. Então já coloca aí no seu celular para despertar, de segunda a sexta, 7h57 da manhã. Você tem compromisso aqui com o Sementes da Manhã. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Se você não puder, eleve seus pensamentos aos céus e ore comigo. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida e por mais um momento de aprendizagem. Senhor, nós te pedimos nesse momento, ajuda-nos a remir o tempo, ajuda-nos a observar o tempo, ajuda-nos, meu Pai, a trabalhar melhor o tempo, a priorizar as coisas que precisam ser priorizadas, a dedicar tempo nas coisas que precisam de tempo a ser dedicado, meu Pai, e a cortar as distrações, aquilo que nos afasta dos propósitos do Senhor, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida e aquilo que tem roubado o nosso tempo, o tempo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, com o auxílio do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos dar o nosso grito de guerra? Vamos lá. Vou falar a palavra More Bible e você vai digitar mais Bíblia, tá bom? No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, Mais Bíblia. mais Bíblia!